Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, iniciando mais uma semana, nessa segunda-feira, a 34 dias das nossas eleições, no encontro especial, porque normalmente eu estou com vocês todos os dias aqui, às 5h30 da tarde. Mas nós tivemos ontem um episódio muito importante, que estava sendo muito aguardado, que foi o debate entre os principais candidatos à presidência da República. A grande pergunta que todo mundo fica se fazendo pelas redes, as análises, é quem se deu melhor no debate? Quem conseguiu sair fora da curva, né? Quem conseguiu romper algum tipo de estrutura? Quem vai conseguir mais votos? O que dirão as pesquisas eleitorais? Gente, é muito difícil nós sabermos exatamente quais foram as estratégias dos candidatos que estavam ali, se eles alcançaram os objetivos que tinham sido desenhados, se os candidatos se comportaram dentro das estratégias que foram jogadas ali e que nível de informações esses grupos que modulam essas campanhas tinham que nós não temos. E o que vai redundar nessa história? Porque às vezes você olha para esse debate e você acha que fulano foi muito mal e fulano foi muito bem, fulano ganhou o debate, mas aí não resulta em votos no final da história. Então, o que adianta ganhar um debate? Fazer o julgamento, então, de uma forma muito precisa do que nós vimos ontem, não é uma tarefa muito fácil, não. Como diz a filósofa Nancy Gama, julgar é fácil, o difícil é ser justo. Pense nessa frase, porque ela traduz o que está por trás de todos nós quando nós julgamos alguma coisa em alguma atividade, mesmo uma atividade lúdica. Você vai analisar um desfile de escolas de samba para tentar adivinhar quem é que foi melhor. Você pode ter critérios objetivos, mas se você tiver uma paixão por uma das escolas, não tem como você não prestar mais atenção na sua escola. Não tem como você não prestar mais atenção no seu time, no campeonato. Não tem como você prestar atenção no seu cantor predileto, no concurso, sei lá. A gente pode imaginar aqui muitas hipóteses aqui onde você tem essa possibilidade de fazer um julgamento. Não é por outra razão que em todas as sociedades civilizadas do mundo se exige do julgador que ele mantenha uma isenção, que ele mantenha uma equidistância, que ele não imprima na condição de magistrado as suas cargas ideológicas, espirituais, políticas, sexuais, futebolísticas, enfim, todas essas situações que influenciam na personalidade, no ânimo de um ser humano, elas devem ser colocadas para fora para que ele faça um julgamento mais justo. É uma atividade que só Deus consegue fazer uma situação como essa. Como nós não somos deuses, todas as vezes que nós formos analisar alguma situação, nós vamos imprimir alguma carga e a gente vai tentar se colocar fora dessas cargas todas, dessas informações, para poder entender exatamente o que está acontecendo. E para entender o que aconteceu na noite de ontem, a gente vai ficar num reducionismo, a gente vai ficar numa visão muito estreita se a gente não considerar o que está acontecendo ao redor daquele episódio de ontem, as forças que estão atuando nesse processo dentro do Brasil e como elas operam com a mesma lógica fora do Brasil. É muito importante a gente se afastar um pouco do grupo de árvores para a gente poder entender como é que a floresta está sendo tratada, como é que é a vida na floresta. Bom, então essas são as questões iniciais. Partindo aqui para uma questão bem objetiva, se a gente for levar em consideração o que diz aqui o Datafolha, que estruturou aqui um grupo de pesquisas, né, e pegou ali um grupo de pessoas com vários perfis para traçar o perfil geral das pessoas que estavam assistindo ontem aos debates que aconteceram entre os candidatos ali, a gente vai ver a seguinte matéria. Datafolha, Tebet foi a melhor no debate, Bolsonaro o pior, mostra a pesquisa. De fato, eu comentei com vocês aqui que, independente das candidaturas, há um dever de qualquer candidato que postule a presidência da República de salientar o perfil monstruoso, desumano do atual presidente da República. E quem tocou mais nessa questão foi a Simone Tebet. Talvez em função disso, de ter tocado num ponto-chave que eu tinha anunciado aqui com vocês várias vezes antes, isso tenha proporcionado a ela esse sentimento, essa percepção das pessoas de uma maneira geral que ela foi no ponto. Se isso vai redundar em votos para ela, aí já é outra história, né? O desempenho de Bolsonaro, de Lula, de Ciro, todos esses comportamentos foram vistos com aspectos positivos por algumas pessoas e negativos
por outras pessoas. Aquilo que foi muito positivo para um pode ter sido totalmente negativo para outro. Por exemplo, quando a gente analisa o comportamento do Bolsonaro, à luz da racionalidade, a gente fala assim, foi um desastre. É um desumano, ele reforçou todos os seus dogmas atrasados, o seu perfil agressivo, o seu comportamento deseducado com a Vera Magalhães, que fez uma pergunta para ele, enfim. Mas isso animou os seus eleitores, que eu disse para vocês que irão fazer desse material. O Bolsonaro fez uma performance ali para produzir material para as redes sociais. Se isso vai ter resultado, é que a gente vai ver ao longo dessa semana. Então, dentro dessa pesquisa do Datafolha, que eu vou colocar para vocês a matéria na descrição do vídeo, o resultado foi o seguinte: a Simone Tebet teve 43% das preferências ali da melhor no debate. O Ciro Gomes ficou em segundo lugar, com 23%. Lula ficou com 10%, Bolsonaro com 10%, Felipe Dávila com 8% e a Soraya Tronic 2%. A capa do Globo de hoje menciona o debate. O Globo tem sido um jornal que tem trabalhado nessa campanha dentro dessa lógica da polarização. Eles não costumam mencionar nenhuma outra candidatura que não seja uma candidatura de Lula e Bolsonaro. Isso não é de hoje. E a gente vê isso na capa de hoje, né? Bolsonaro ataca mulheres e Lula foge do tema corrupção. Simone e Soraya rebatem insulto do presidente a jornalista. Eles ignoram completamente aqui o Ciro Gomes e o Felipe Dávila. Aí vocês concluam por que esse tipo de situação pode estar acontecendo, né? O jornal Valor Econômico, a mesma coisa, também ignorando aqui as outras candidaturas, jogando mais gasolina nessa polarização. Bolsonaro e Lula se enfrentam em debate. E aí vamos fazendo aqui a análise. Em outros canais a gente vai vendo esse tipo de situação aqui. Tebet sai no UOL, né? Sai melhor no debate, Bolsonaro pior, mostra a Datafolha. O Estadão, no primeiro debate, Bolsonaro vira alvo por ofensa às mulheres, Lula por corrupção. Investidor, como o mercado viu o primeiro debate entre os presidenciáveis? O G1, o pessoal do G1 fez análise também. Primeiro debate presidencial na TV, colunistas analisam o desempenho dos candidatos. Aí fala o nome dos candidatos aqui, aí eles dizem no final, destacam que Lula foi mal no tema corrupção e Bolsonaro derrapou em relação às mulheres. Todos os analistas que eu tenho visto falando da performance de Lula acharam que o Lula foi ali, jogou para não perder voto. Ele fez ali um papel mais diplomático. E muitos ficaram ali com uma visão crítica de que ele poderia ter entrado de uma forma mais contundente no tema corrupção, porque ele foi provocado por isso. Ele poderia falar da corrupção da família Bolsonaro ao longo de toda a sua história, do que representa a corrupção do Centrão, do orçamento secreto do Centrão. No entanto, essa história passou batida. Porque, gente, eles são humanos, né? Todos eles ali estão com script, estão com uma série de informações, uma série de advertências para não fazerem determinadas situações, mas nós estamos diante de um jogo que não tem ensaio. Na hora que a coisa acontece ali, como a pergunta da Vera Magalhães, que tirou o Bolsonaro ali do sério. Então, é muito difícil a gente até saber se determinados gestos foram estudados para acontecerem ou não acontecerem. De repente, esse tipo de reação do ex-presidente Lula foi uma reação absolutamente programada. O poder, gente, constituído no mundo, ele está nadando de braçada. Aqui no Brasil, sobretudo. O poder econômico no governo Bolsonaro está montando uma estrutura já faz muito tempo, muitas décadas no nosso país, e que está dando resultado, dá muito certo. Em outras nações, nós temos disputas eleitorais dentro do sistema democrático desses países. E o poder econômico nacional desses países, internacional, transnacional, sempre tem os seus representantes. E os representantes vão se utilizando dos mais diversos formatos para conseguir conquistar votos. Então, eles têm figuras bizarras, figuras estridentes, figuras preconceituosas, ignorantes, falastronas, mas que encaixam dentro de um perfil, de uma expectativa de países que são manipulados, que são deseducados pela opinião pública, pelas escolas, pelas igrejas, pelas estruturas de uma maneira geral. Então, além desse jogo ser jogado, sempre tentando se conquistar o poder central, as presidências desses países, há também
um interesse muito grande, uma operação muito consistente, com muito dinheiro, para se controlar os parlamentos, através dos perfis que são colocados dentro dos parlamentos, inclusive com influências aqui no Brasil hoje de igrejas, né, que elegem uma série de deputados que sempre tem cada vez mais um alinhamento com a defesa dos interesses contra o povo, contra os fiéis, sempre protegendo interesses do grande capital. Aqui no Brasil, nós tivemos desde a época da abolição, se a gente não for entender isso, gente, nós não vamos entender onde é que nós estamos hoje. O poder, ele constitui, então, a tentativa de ter a presidência desses países, mas eles fazem um muro de contenção dentro dos parlamentos e fazem também um muro de contenção com o poder judiciário e, sobretudo, com as mídias, com os grandes meios de comunicação. Porque aí o jogo fica muito bem amarrado, uma população com uma parcela anestesiada, com a estrutura formal operando a favor desse poder e um presidente da República sempre iludindo a população em várias nações. Aqui no Brasil, o enganador de hoje, que eu tenho dito sempre, é o atual presidente da República. Então, não se iludam, a classe empresarial aqui do Brasil, a de fora do Brasil, por mais coisas ruins que ele faça contra o povo brasileiro, ele está recebendo apoio. Então, o jogo está sendo jogado. Então, nós temos ali as candidaturas que estão disputando os seus espaços. E nós que queremos ver a modificação do que está acontecendo no nosso país, nós queremos ver a derrota de Bolsonaro. Não será uma tarefa fácil, porque, como eu tenho dito para vocês, sempre houve uma estrutura gigantesca por trás da figura presidencial. E se a gente não entende isso, a gente comete erros. A gente acha que nós estamos ali lidando apenas com golpes de sorte, com situações que nós estamos vendo, quando existe um jogo muito mais poderoso por trás. Então, o que vai acontecer daqui para frente? Bom, primeiro a gente vai ter que ver o levantamento das pesquisas eleitorais para ver se as nossas impressões, se elas se confirmam nessas pesquisas eleitorais. Se alguém pontuou um pouco mais para cima, foi para baixo, se teve alguma situação que causou algum impacto. E o que as pesquisas irão medir ao longo dessa semana não será apenas esse debate que nós assistimos ontem, mas também a participação dos principais candidatos lá na sabatina do Jornal Nacional. E nós teremos também os horários eleitorais que começarão a ser objeto de mais atenção das pessoas de uma maneira geral, que quer queiramos ou não, esse horário vai atingir as pessoas de uma maneira geral, e nós teremos também a repercussão nas redes sociais, o poder que as redes sociais terão no meio dessa história toda. Então o jogo é muito complexo. O jogo está sendo jogado, as estruturas das campanhas estão cada vez mais qualificadas para tentar entender o que está acontecendo e tentando também operar, conduzir ali as candidaturas para conseguir o objetivo final, que é chegar ao segundo turno e ganhar a presidência do nosso país para implementar uma visão de mundo, uma visão econômica, que infelizmente hoje no nosso país está a serviço de grandes interesses transnacionais e não do povo brasileiro. Infelizmente, grande parcela dos eleitores de Bolsonaro, a totalidade, não tem noção disso. Eles pensam que o Bolsonaro ainda está contra algum tipo de esquema. Portanto, é um personagem perfeito para servir esses interesses que acontecem no Brasil, fora do Brasil, enganar uma parcela do povo brasileiro e fazer aquilo que nós estamos vendo no Brasil. Um país absolutamente atrasado, com um abismo social gigantesco e que ao invés de a gente conseguir enfrentar essas situações, nós temos o aprofundamento dessas situações, porque o grande capital não está preocupado com o ser humano. Eles estão preocupados em fazer mais riqueza, mais dinheiro. Não fosse isso, gente, a gente teria um mundo muito menos injusto, né? Como eu disse para vocês aqui a frase da Nancy Gama, julgar é fácil, o difícil é ser justo. Então, está jogada a questão para você refletir. Eu volto mais tarde aqui para a gente repercutir outras repercussões que nós vamos ver ao longo desse dia. Tá bom, gente? Um grande abraço, até mais tarde. Tchau!